Neste vídeo da série Jardinar do Zero, numa parceria com a Viplante, vamos falar de uma planta que tem muitos apaixonados no mundo, as orquídeas. E por isso mesmo estou aqui na Viplante com um convidado muito especial, o grande especialista em orquídeas, o José Santos, presidente do Clube dos Orquidófilos e também o especialista que escreve para a revista Jardins. Zé, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não tenho que eu é que tenho que agradecer por estar aqui comigo na Viplante. Estamos aqui rodeados com um cenário com belíssimas orquídeas. E colorido. E como esta série de vídeos se chama Jardinar do Zero, nós hoje vamos tentar aqui explicar tudo um bocadinho sobre orquídeas. Sim. E tivemos aqui a dividi-las um bocadinho, não é? As orquídeas que se podem cultivar no exterior e as que se podem cultivar no interior, não é? E se calhar vamos começar um bocadinho por isso. Sim, porque existem imensas espécies, imensas variedades, muitos híbridos e é necessário saber conhecer um bocadinho a orquídea, primeiro que tudo, para saber quais as condições que ela precisa. Aqui em Portugal, não é? Para as cultivarmos aqui em Portugal, sim, não é? Para as cultivarmos cá. Todas as orquídeas têm umas particularidades e umas exigências e pronto, temos que saber quais são essas exigências para podermos obter melhores resultados. Daquelas que aqui temos, aqui, por exemplo, todas estas, não é? Se podem, em Portugal ou em algumas zonas, cultivar no exterior. O que é que elas precisam? Estas são as que toleram temperaturas mais baixas. Não há nenhuma que seja, quer dizer, há algumas, mas não há nenhuma que esteja aqui que seja mesmo de frio. Okay. De qualquer maneira, estas são as que podem estar no exterior, não digo em Bragança e em Castelo Branco, porque às vezes é muito frio no inverno, mas se for no Algarve, se for em sítios abrigados, todas estas podem estar no exterior. Temos a que é mais cultivada em Portugal, que são os cimbídeos. Mas essa até no norte do país há por todo lado, essas podem estar no exterior. Devemos ter só o cuidado no inverno em zonas de geadas fortes ou em neve, de as proteger. Mas pronto, e não regar com o frio, porque senão a água que elas absorvem pode gelar a raiz. Okay. E esse é sempre o grande problema, não é? É elas estarem bem drenadas para a água não se acumular. Sim. É uma das chaves para o cultivo. Depois temos estas que podemos dizer que são de clima temperado, mas que nós cá temos muitos sítios onde podemos estar. Temos os dendróbios quingiano, temos o dendróbio nobile, temos os zigopétalos e temos alguns sapatinhos, normalmente nós costumamos dizer que são os sapatinhos de folha verde, não é uma regra fixa, mas há muitos sapatinhos que também se dão no exterior o ano todo. Portanto, estas aqui, se as pessoas quiserem cultivar no jardim ou na varanda, começar, são aquelas... Sim. Se tiverem um sítio abrigado, um telheiro ou uma estufa é o ideal, mas pode ser uma estufa fria e é o ideal para eles. Aquecida. Sim. E que condições é que eles vão precisar, mesmo estando no exterior, em termos de luminosidade, gostam de sol? Não. Só luz? As orquídeas gostam de luz filtrada, porque elas, onde nascem, normalmente têm sempre as copas das árvores a filtrar. Elas estão cá em baixo, não é? Vem a luz. Nós dizemos meia sombra ou luz intensa, mas filtrada, para não ser o sol direto de chapa, porque o nosso sol é muito mais forte do que o sol das florestas, que têm muito mais umidade, que nós não temos cá. Essas condições. Em termos de umidade, elas também gostam de umidade. Gostam de umidade no ar, sim. Digamos uma média entre 60% a 70%, e que não temos cá no nosso verão. Tanto que se deve de regar mesmo molhando as folhas de manhã, para durante o dia elas terem aquela umidade, mas quando chegarem ao final do dia já não estarem muito molhadas. Porque elas são plantas que não devem de estar molhadas durante muito tempo seguido. Portanto, em termos de rega... Isto generalizando, que é completamente difícil de dizer uma rega que dê... Para cada uma, não é? Mas, ou que abranja todas as orquídeas. Mas elas devem ser regadas sempre que o substrato delas está seco, devem ser regadas. Normalmente eu costumo dizer que para assegurar a planta, uma vez por semana. Depois, é assim, se tiver muito calor,
se tivermos as nossas temperaturas de verão, 30 e tais, sim. E o ar muito seco, sim, muito não seco também, borrifar também é bom borrifar. Ajuda a abrir os botões das flores, que muitas vezes os botões nota-se que têm dificuldade de abrir, por ou quando abre, umidade. falta de umidade também, por isso a umidade e mesmo às vezes no desenvolvimento das folhas também, há umas orquídeas que têm a particularidade de, se não há umidade no ar, elas nascem em fole, ficam assim dobradas, todas dobradas. Não conseguem desenvolver. Não conseguem esticar as células. Portanto, devemos dar-lhe esse extra de... Sim, sempre de manhã, para não ficar molhado à noite. Okay. Porque à noite desenvolvem-se os fungos, porque as temperaturas também baixam, por isso sempre de manhã. Em termos de substrato, elas também precisam de um substrato específico? É específico porque a maior parte delas são epífitas, ou são plantas que epífitas quer dizer que crescem nas árvores, agarradas aos troncos ou agarradas aos ramos das árvores, e aí não têm substrato, então nós temos que arranjar um substrato que seja poroso, que dê bastante drenagem, que é para as raízes, como eu disse, não ficarem úmidas ou não ficarem molhadas durante muito tempo, dar aso a que o drene tudo muito bem, não é? Que o vento e o ar entre também pelas raízes e seque. Elas nunca devem ser plantadas juntamente com as outras plantas. Num canteiro. Num canteiro, não, nunca, porque elas não se vão... Quando faço, por exemplo, há pessoas que gostam dos destas, e não às vezes elas até se dão mais ou menos, mas eu o que faço, quando as pessoas me dizem que gostavam de plantar num canteiro, eu digo para a pessoa enterrar a planta com o próprio vaso. Porque assim não tem a água que vem do lado, que as plantas de jardim precisam de muito mais água do que uma orquídea. E tem o seu próprio substrato dentro também, do vaso, exatamente. Não é? E em relação à adubação? A adubação das orquídeas. Normalmente há orquídeas que gostam de mais e menos ou que precisam de mais e menos adubação, não é? Adubação. Dá-se principalmente na altura em que estão a crescer, a desenvolver novas folhas, a desenvolver novos pseudobulbos e depois também para a floração. Há dois tipos de adubos, o adubo que ajuda mais a planta a desenvolver-se, a desenvolver novas folhas. O vegetal. E depois o adubo que estimula a floração. Por isso, há alguns adubos no mercado que são em separado, há outros que são tudo junto no mesmo e há várias maneiras de aplicar. A maneira que eu acho mais segura e para todas estas plantas de casa é líquido ou em pó dissolvido na água de rega, uma ou duas vezes por mês é suficiente. Alternando, não é? Se regarmos todas as semanas, semana sim, semana não. Exatamente, é isso. Portanto, é isto, as regras para basicamente para aquelas que temos no exterior, não é? No exterior. E se elas levarem com chuva? Podem levar com chuva, aí... Podem levar com chuva. Estas aqui não convém levarem muito com chuva. Elas convém estarem resguardadas da chuva. Daí eu estar a dizer debaixo do telheiro ou debaixo de um sítio onde não chova muito. Até porque no inverno é aquilo que eu disse. No inverno ficam empapadas e depois, se estiver muito frio, a própria raiz apodrece logo, porque gela, apodrece e não se consegue... E aí é que elas não resistem mesmo, não é? Quando afeta o sistema radicular, não há nada a fazer. Elas até são bastante resistentes e acabam... Sim, mas é difícil. Porque são plantas resilientes, 90% das mortes das orquídeas é excesso de água. É excesso de água. Então vamos passar para aquelas que nós usamos mais no interior, não é? Estas são as que se cultivam mais no interior. Temos as Phalaenopsis, temos oncídios, temos aquela outra. Isto são híbridos que comercialmente se chamam de câmbrias, mas são cruzamentos de oncídios, odontoglossum, que são estes, bráceas, são todas estas assim deste lado. Mas temos aqui vários tipos de Phalaenopsis, tanto das grandes... Que é talvez a orquídea mais conhecida e mais vendida, não é? É mais vendida em todo o mundo, é a planta de interior mais vendida em todo o mundo. A orquídea existe de vários tamanhos, de várias cores, formas da flor também, por isso é muito variada. E é mais fácil para começar? Uma pessoa que queira começar a ter orquídeas em casa, é a orquídea mais fácil? Ela é bastante fácil, ela muitas vezes as pessoas é que fazem coisas demais, fazem demasiadas coisas ou estão sempre a mexer nelas e elas
gostam. Estas são plantas epífitas que na natureza crescem também agarradas às árvores, têm raízes muito grossas e depois têm estas folhas carnudas porque armazenam também um bocadinho de água e as flores duram 3, 4 meses, às vezes mais. São plantas muito fáceis de manter. O vaso é transparente por alguma razão? Pela razão que por elas crescerem agarradas às árvores, estas raízes, este tipo de raízes desenvolveram também cloroplasto, por isso também fazem a fotossíntese. Através das raízes? Nas raízes também. Com o plástico transparente nós podemos ver as raízes como é que estão e se tem água ou não, se ainda precisamos de Portanto, regar. tem duas funções. Sim. O plástico, por um lado, é permitir que elas também façam fotossíntese. Sim, porque deixa passar a luz. Por outro lado, ajudar-nos a controlar o estado das raízes. Exatamente, também nos ajuda. Que cuidados é que temos de ter com uma phalaenopsis? Também em termos de luz? Basicamente, é assim, um dos grandes problemas, para além da rega, é a temperatura. E há umas coisas que as pessoas muitas vezes fazem, é que é uma planta de interior, colocam-na no parapeito da janela da parte de dentro, sim, para apanharem a luz, mas depois o que acontece é que a temperatura desce muito durante a noite. E estas orquídeas não devem baixar dos 16, 17 graus. E em muitas casas baixa, ou junto a uma janela baixa. E elas as folhas começam a ficar flácidas. Então, assim, parecem as orelhas murchas, sim, não é? E depois também, se tiver água dentro, com o frio, é o que acontece, apodrece. Portanto, ela tem que estar numa zona com bastante luz, com uma temperatura amena, também deve ser pulverizada, pode ser pulverizada ou não? Também pode ser pulverizada, tem que ter sempre atenção para não deixar água no interior das folhas, porque aqui a água tem mais tendência a não evaporar e apodrece facilmente. E se apodrecer, a planta cresce sempre por aqui. Por isso, temos que ter esse cuidado. Mas ela gosta de levar umas borrifadelas nas folhas e também nas flores. Em termos de adubação, esta o substrato destas é um bocadinho mais solto, que é vendido como substrato de epífitas, ou até podemos utilizar... Nós, no fim, vamos aqui transplantar uma para explicar, e depois vemos. Mas é mais solto porque essas precisam ainda de mais drenagem e basicamente a adubação é igual, é uma vez por semana. Uma vez por... De 15 em 15 dias, sim, no fundo, não é? Exatamente. Em relação à floração, não é? Há sempre aquela dúvida, se no final da floração cortamos as hastes florais ou não cortamos as hastes florais? É mais ou menos uma decisão do jardineiro. O que é que acontece? Eu vou mostrar aqui nesta que é maior. Para se ver melhor. Há duas opções. Primeiro, termina a floração e nós cortamos a haste toda em baixo. Depois, aqui o que é que vai acontecer? A planta vai fazer o seu ciclo normal, vai crescer, vai desenvolver talvez mais uma ou outra folha e vai fazer o seu ciclo normal, vai preparar-se para florir na próxima estação. Outra coisa que se pode fazer, se quisermos que a planta tente voltar a florir, e às vezes não acontece sempre, mas normalmente ela volta a florir, contamos os nódulozinhos da haste floral, contamos 3 nódulos, que é seguro, deixamos 1 centímetro acima do nódulo e cortamos com uma tesourita fininha, cortamos por aqui. Okay. E em princípio, se todas as condições, se a planta estiver forte, se for adubada, se as condições estiverem boas, ela vai dar uma nova haste, vai rebentar por aqui e vai dar mais 2 ou 3 flores. Não será uma floração como esta, uma floração abundante, mas será mais 2 ou 3 flores, vai prolongar o tempo de floração. Mas no final deve-se cortar a outra? Sim, depois disso acaba por dar. Até porque para a planta
depois dar hastes completas desde o início. Porque estamos a forçar a planta a florir 2 vezes seguidas. Na mesma é como quem trabalha fazer 2 turnos seguidos. Exato, ninguém gosta. Ninguém gosta, exatamente. E enfraquece, e as plantas também não. E enfraquece a planta. Exatamente. Por isso, eu, na minha perspectiva, deve-se sempre cortar a haste a seguir toda. à floração. Nestas também, porque não falámos não, porque nisso estas não têm hastes como essa. Estas não têm hastes. Estas têm estas hastezinhas que acaba por, assim que caem as folhas, deve-se cortar todas as hastes. Aqui as hastes são muito pequeninas porque não vai dar, não vai dar mais florações. Normalmente os pafiopédilos, os sapatinhos, dão até só uma flor por haste. Há outros que dão mais, são multiflorais, mas não é esta espécie. O cimbídio também tem uma haste grande, não é? O cimbídio também tem uma haste grande, mas se não se cortar, ficamos só com a haste. Fica só com a haste. Não há. E deve-se cortar assim que as flores caem, para a planta não estar a alimentar aquela haste, porque às vezes o que vai acontecer é vai desenvolver uma cápsula de sementes, mas depois nós não conseguimos plantar. Propagar, não é? Não, porque nós as conseguimos propagar por semente. Para propagar tem que ser outra forma. Estamos a fazer com que a planta trabalhe sem haver nenhum resultado. Claro. Também uma pergunta muito recorrente é: quando é que as pessoas devem mudar nunca se muda uma orquídea que esteja em flor, porque as flores vão durar muito menos, porque entretanto foi alterado, houve ali no fundo estamos a solicitar que ela faça outra coisa que não seja a floração. Sim, houve um distúrbio, era a palavra que me faltava na planta, e ela acaba por, às vezes, as flores que estão a darem flor, alguns botões já não abrem, por isso acaba por haver uma perturbação. Portanto, vamos esperar que acabe a floração. Assim que acaba a floração, o que é que nós temos que ver? Há quanto tempo é que a planta está neste vaso? Se já está há muito tempo, e se for uma planta que compramos recentemente, deve sempre ser mudada. Até porque o substrato onde a planta vem é um substrato ideal para ser cultivada numa estufa com tudo controlado, temperatura controlada, a água ela recebe tantas gotinhas por dia ou por semana. É quase um substrato de transição, não é? Exatamente. Que eu costumo dizer em relação às outras plantas. Às vezes vêm só em turfa, por exemplo. Nós agora até vamos fazer, não é? Agora vamos fazer. Vamos mudar. Mas às vezes vêm só em turfa, que não é nas nossas não é casas, não é o ideal. Por isso, se for uma planta recentemente comprada, deve ser sempre mudada. No final da floração. Sim. Depois, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, normalmente... Todas elas ou não? Sim, como regra, sim, mais ou menos, não é? Todas, às vezes é assim, se a planta tiver muito espaço no vaso. Outra coisa é que as pessoas têm tendência a pôr vasos enormes e elas não gostam de vasos grandes, gostam de estar apertadinhos. Às vezes até as mudamos, foi uma coisa que eu aprendi para vasos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, sim, é uma coisa do mesmo que tamanho. Nós nas outras plantas normalmente não fazemos, mas nestas muitas vezes é só mesmo renovação do substrato. Pois, porque vamos fazer é renovar o substrato. A planta, e às vezes a parte da raiz é uma parte muito pequenina. Exatamente. O que está fora não... E também aproveitamos para limpar as raízes, não é? Também. É o que vamos fazer agora. Sim, vamos agora fazer. Exemplificar exatamente numa Phalaenopsis. Sim. Não é? Que acabou a sua floração e vamos mudá-la. Sim, acabou a sua floração, foi cortada, olha, e aqui vê-se bem, a ver, aqui já está a arrebentar aqui uma segunda haste. Aqui já vem aqui um rebentezinho. Às vezes o que acontece é que se as condições não estiverem ideais, em vez de ser uma segunda haste, dá uma plantinha pequenina que vai demorar 1 ou 2 anos a desenvolver-se. E é uma planta igual à mãe, chama-se caiqui. É uma das formas de multiplicação também das Phalaenopsis, porque as Phalaenopsis não se conseguem dividir a metade da planta, como as plantas que têm pseudobulbos, essas conseguem-se dividir. Exatamente. Agora estas não. Então vamos ver como é que está aqui, o que é que fazemos. E vamos cortar esta haste até à base ou não? Isto é uma dúvida que eu tenho. É assim, esta que já aqui vem, eu se não calhar... Não vale a pena não, porque não sabemos quem cortou, a planta não é minha, sim. Por isso quem cortou deixou no terceiro nó, e nós se calhar é melhor deixamos estar, porque nó. É para florir se calhar outra. É para florir mais rapidamente, que nós estávamos sim, é uma planta aqui da Viplant que está para venda e vende mais facilmente se estiver em flor. E agora vamos mudá-la. Agora vamos mudá-la e aqui dá para ver. Primeiro, o vaso nunca se muda para o mesmo vaso,
a não ser que se lave bem o vaso e Desinfete, que se não é? ponha em água com um bocadinho de lexívia. Deixe-se ficar um tempo e depois aí pode-se Exatamente. utilizar. Por isso nós vamos utilizar um vaso Exatamente do mesmo exatamente tamanho. igual, do mesmo tamanho, Para também perceberem que transparente. não é preciso às vezes mudar para um maior, só Sim. se ela já estiver a dar sinais de que precisa. Esse vaso lava-se, desinfeta-se E e reutiliza-se, utiliza-se claro. facilmente. Aqui conseguimos ver que a planta ainda tem, e é muitas vezes a causa da morte, é que ainda tem esta Vem do viveiro. copinho, que vem, porque assim ela, quando era uma plântula pequenina, foi cultivada aqui. Só que este substrato, que é só turfa, é super esponjoso e se nós regarmos um bocadinho mais, Isso fica aí concentrado. vai apodrecer. Vai Isto apodrecer pode a ser uma planta. das razões de que as pessoas É, matam é. as suas Sim, phalaenopsis. sim. Portanto, É. este é um pormenor Às muito vezes importante. tem assim de turfa, outras vezes tem em musgo de esfagno, e às vezes até São tem tudo lã de vidro. materiais muito absorventes. absorventes. Muito absorventes. Porque, Portanto, convém soltar mesmo sim, isso tudo que aí vamos tirar está. daqui, até porque se conseguirmos ver aqui, não sei se consegue ver, mas ela está podre aqui em baixo. Pois, já acumulou aí água a mais. Já teve aqui um bocadinho de água a mais. E o apodrecimento das raízes significa morte das plantas. Sim, como sim, é se for óbvio. Mais total, cedo ou mais tarde. se for sim, sim. total, aqui vai-se ter Não, que... aqui não, aqui ainda não, porque ainda é aqui só um bocadinho. foi só um bocadinho. Mas de qualquer maneira, vamos limpar. Aproveita-se para se fazer uma limpeza para das se raízes fazer uma mortas, não é? limpeza, Algumas estão exatamente. com um ar muito saudável, Então, mas aí uma já vemos seca. aqui, por exemplo, esta já tem a ponta seca, esta aqui já foi cortada, e temos aqui com uma tesoura de bicos finos também, para não cortarmos o que não queremos. Não queremos, não é? Porque é um trabalho minucioso. Vamos cortar aqui uma outra e ficar a planta mais limpa. Vamos cortar aqui esta que está podre. Onde é que estava? Pois é, já estava Assim, aí. se estiver assim muito compridas, Também se pode também cortar. se pode cortar. Não me prejudica. Eu normalmente corto onde está uma dobra. Se houver alguma folha que esteja mais, esta aqui, por exemplo, está a ver aqui que já apodreceu. Pois está, ela está a começar a ficar preta. Aqui por já aqui. apodreceram algumas destas folhas, por isso ela já teve excesso Já de foram umidade aqui em a alguma, subir, não é? Porque vai em subindo. alguma altura. Aqui tem um bocadinho, tem uma necrosezinha, se apertar esta raiz vê que não tem nada, Pois não, está vazia. está vazia, Portanto, corta-se também se também. E pronto, ela não tem muitas raízes para cortar, não vale a pena Estar a mexer muito, estar a mexer não é? muito, exatamente. Mas tem. Ela estava está mesmo boa. a precisar de ser Estava, mudada. sim, porque entretanto, e o substrato não é nada conveniente, é aquele substrato de fibra de coco Pois. que quase não tem casca de pinheiro e acaba, nas nossas casas, este substrato não é o todo aconselhável. Não, Vamos não, então não. usar aqui um substrato adequado. Vou só cortar, sim, Sim, enquanto eu abro aqui o substrato. vou só cortar aqui mais esta, que também está aqui. Ora, este é um substrato. Podemos pôr aí ao lado. Podemos, não podemos? Espera aí. É para se ver a diferença. Sim, E às vezes se bem a diferença. Vê-se Até é bem. interessante perceber bem a diferença entre o que é um substrato para Sim, epífitas. o substrato para epífitas é muito mais solto e tem casca de pinheiro, casca de pinheiro misturada. Tem os pedaços de fibra de coco também são grandes. Por isso, este é mesmo o ideal para este tipo de orquídea. não é? para as phalaenopsis. Então, o que é que se faz? que eu A planta já está. Eu até costumo juntar quase só casca de pinheiro e no fundo. Escolher aí um bocadinho, não é? Para Escolher e pôr assim um dedo só no fundo, para dar bastante drenagem. Depois colocamos a planta e rodamos a planta de modo a que rodamos e ao mesmo tempo vamos baixando a planta de modo a que as raízes não se partam, jeitinho, não é? Que é para não se fazer partam, nada. mas que se vão acomodando no interior. Elas às vezes nos vasos, eu reparo, elas estão com as raízes todas de fora. Fora, acontece, há algumas espécies, há umas variedades de phalaenopsis que têm muita tendência. Sim, e quando as mudamos, enterramos essas raízes, deixámos-las de fora. Fora também. Pronto, isso era uma pergunta que eu tinha para fazer. Até tenho porque sempre essa há dúvida. várias, especialmente até mais as espécies, têm muita tendência E às vezes vejo umas. É deixar. É deixar, Porque se vamos não é? pôr dentro do vaso, partimos-las e Partimos-las, acaba por fungos. É deixá-las, Sim, as que estão de fora, é deixar de fora.
encher o nosso vaso. Portanto, isto é uma tarefa que podemos fazer no final da floração e devemos. Sim. Mesmo no final da primeira floração da nossa A seguir à nossa compra, sim. A seguir à nossa compra devemos fazer Ok, sempre. portanto, isto é muito importante porque percebemos que muitas vezes o substrato em que elas vêm não é assim, não é o adequado, quase 95% das vezes não é. Okay. Porque eles nas produções, nas grandes produções, eles têm tudo controlado Pronto, aquilo é mesmo o chamado substrato de transição, aquilo é para estar ali na estufa, é tipo incubador, é como os bebés nas incubadoras. Agora, depois para crescer precisam de outros tipos de coisas. E depois a partir daqui é regar e adubar. Convém não haver espaços, mas isso também o vaso livres. nos ajuda, convém não haver espaços de ar para nem bolsas estar. Temos aqui, quando houver, nós com o dedo empurramos, não é? Para ficar bem tudo apertadinho. Aperta-se só junto à borda do vaso, nunca se aperta a meio para não partir as raízes. Okay. Junto à borda do vaso, normalmente as raízes de início não estão muito, acomoda-se e a planta não deve de abanar muito. Para ficar estável, sim, não é? Depois de estar. E no final podemos pôr também quase só casca de pinheiro. Por cima? Escolhemos e pomos também a casca de pinheiro assim por cima para ficar bem cheio. Porque isto depois, quando for regada, vai acumular um bocadinho, vai acamar um bocadinho. Isto é regar, deixar Agora, outra coisa. Um pormenor, não é? Que eu também já aprendi a fazer, que é regar, deixar escorrer e só depois nada de pratinhos. Não, nas phalaenopsis nada de pratinhos. Bom, há algumas que podemos, nas alturas de mais calor, pôr um pratinho, mas nas phalaenopsis não, porque as raízes absorvem muita água e ficam também é meio caminho andado para aquelas. É por isso que mesmo que os cachepôs para orquídeas têm sempre, são transparentes, estas são para phalaenopsis mesmo, são transparentes e tem também. Esse altinho, e depois tem este altinho por dentro que, elas mesmo que haja alguma água, a planta, o vaso nunca entra em contacto com a água, nunca deve entrar em contacto com Isto não é nada é feito por acaso. Não, é mesmo. Pronto, portanto, agora é regar, agora devíamos regar. Faz uma primeira rega abundante, porque entretanto às vezes as pessoas perguntam quantos litros de água é que eu dou a cada planta. É assim, não interessa, porque a água é para entrar e sair. Exatamente. Se for 1 litro, a água entra e sai. Se for 5 litros, a água entra e sai. Pouca fica lá dentro. Exatamente. É molhar, também não molhar. É uma pinguinha, é o que eu costumo dizer, também não é só 3 pingas. Também não é 3 gotas, não. E não é um cubinho de gelo, como eu já vi fazer também, porque é gelado e queima as raízes. Não, mas há pessoas que fazem. Outra maneira de regar também é ter uma bacia de água e mergulhar um bocadinho e tirar, deixar escorrer bem também e depois voltar a colocar no sítio. Outra coisa que outro dia eu estava a ver é que no inverno, nos sítios mais frios, se devia regar, por exemplo, as orquídeas com uma água não tão gelada, como às vezes sai da torneira. É verdade. É verdade. Porque há sítios que a água de facto sai gelada. Sim, se for uma orquídea que esteja no exterior ou que esteja num sítio mais frio, é assim, se for de interior, ela não deve estar. Se está num sítio mais frio, está mal. Exatamente. Mas se for, estou só aqui a pôr os coisinhos também, mas se estiver muito frio, pode-se por vezes regar com água morna, que a planta agradece porque não vai gelar. Exato. Falta-nos aqui falar das vandas, que são orquídeas especiais. Sim, são orquídeas também epífitas, asiáticas, crescem também nas florestas, nas árvores e têm uma particularidade, é que têm bastantes raízes e são cultivadas sem vaso. Também podem ser cultivadas algumas dentro de um vaso, mas têm que ser desde pequeninas. Porque normalmente estas que só as vejo assim penduradas com as raízes estas todas. Normalmente que se vê aí são plantas muito grandes e têm as raízes todas penduradas. São mais exigentes, precisam de mais luz, podem levar algum sol direto nas horas de menos calor e precisam de muita umidade. Precisam de ser regadas com mais frequência e de ser fertilizadas também com mais frequência. E podem ser, a fertilização ou na água da rega.
Seja na água ela da rega, sim, pode-se fazer de duas ou maneiras. Podemos pulverizar as raízes, até as raízes ficarem molhadas, ou então podemos, com um balde, submergir as raízes, deixá-las meia hora lá e absorver e depois voltar a pendurar. As regas convém serem feitas sempre de manhã também, para durante o dia... Para ela secar, para secar, exatamente. E elas dentro de casa e só quando está mais quentinha que podem ficar para fora. Sim, elas não gostam de temperaturas abaixo dos 17, 18 graus, por isso temos que ter muito cuidado e há muita gente que gosta muito delas, mas depois não tem condições para as cultivar. São desafiantes, não é? São bonitas, exatamente. Não é para toda a gente, não é para principiantes também. Geralmente é para pessoas que têm ou estufas quentes ou uma marquise aquecida, porque de inverno é difícil às vezes manter sempre aquela mesmo temperatura durante o dia, constante, 17, 18 graus, de mínima, porque depois de máxima pode ir até aos 28, 30 graus. É o que elas gostam. E bastante umidade no ar e também arejamento. É uma das coisas que ainda não falámos aqui. Mas isso para todas, não é? Ainda não falámos aqui, mas uma das coisas que impede o desenvolvimento de fungos, impede que os insetos venham, as pragas também. Por isso o arejamento é bastante importante também para qualquer orquídea. Ok. Em relação a pragas, a mais frequente são as cochonilhas, a mais frequente não é? das orquídeas é a cochonilha, porque vai pelo ar e as outras plantas também desenvolvem e há muitas orquídeas que facilmente apanham e se desenvolvem. Porque atacar logo. Limpar a planta ter a planta num sítio bem arejado e assim que começarmos a ver alguma coisinha, limpar logo. Há produtos, há inseticidas fáceis. Temos de ter cuidado com o sítio onde as colocamos por causa de caracóis e também o piolhinho da planta também acaba, o aranhiço, as tripes, é sempre tudo também, todas as outras pragas, é uma questão de estarmos atentos e atacarmos depois com... Sim, e atacarmos, mas há para algumas, e quando é pouco, basta uma limpeza com um bocadinho de água, com um detergente, por exemplo, é uma limpeza. Se for bastante atacada, tem que ser mesmo com inseticida para plantas. Está bem, eu penso que estivemos aqui para este jardinar do zero sobre orquídeas. Eu acho que sim. Corremos aqui os temas todos. José, não sei se há aqui alguma dica ou alguma coisa que nos deixámos. É para as pessoas não se preocuparem também demasiado, experimentarem também, porque às vezes há sempre maneiras diferentes de fazer. Quando verem, por exemplo, vídeos, livros, pessoas a ensinar, terem atenção onde é que as pessoas vivem. Pois, porque não ser a nossa realidade, não é? As condições podem ser totalmente diferentes. Basta uma pessoa dizer na Madeira que consegue cultivar muito bem. A Madeira tem temperaturas mínimas muito altas, tem muita umidade no ar, é completamente diferente. A maneira de cultivar lá é completamente diferente de cultivar cá. A mesma coisa acontece se for no Brasil, se for... qualquer tropical, sim, não é? É diferente. Eles lá basta encostarem a planta. Qualquer uma delas se dá no exterior, não é? Cá é que é mais desafiante. Precisa ter atenção onde as pessoas vão buscar a informação. Porque é sempre Isso é que nós fazemos estes vídeos aqui para Portugal, para a nossa realidade, para quem realmente gosta gosta de orquídeas e quer começar. Resta-me agradecer ao José Santos mais esta belíssima lição sobre orquídeas e convidar toda a gente a vir aqui à Aviplant, onde há tudo o que precisa para cultivar as suas orquídeas e também uma belíssima coleção destas maravilhosas plantas.